Livro Acolhendo Sua Criança Interior, 13º capítulo, parte 2. Estratégia de autoproteção, exercer poder. Crenças típicas dessa estratégia de autoproteção. Estou à sua mercê. Sou impotente. Não sei me defender. Não sou bom o bastante. Não posso cometer erros. Não devo confiar em ninguém. Preciso ter o controle sobre tudo. Nunca sou atendido. A criança sombra de pessoas que se valem dessa estratégia tem um medo exagerado de se ver em posição de inferioridade e de fraqueza e de ser atacada. Quando crianças, ficavam à mercê do poder excessivo dos pais, assim como no caso de pessoas obcecadas por harmonia. A criança sombra de pessoas dominadoras podem projetar superioridade e dominância sobre aqueles a seu redor. Só que ela consegue isso se rebelando contra os demais, não se adequando. Pessoas com esse padrão querem ter o controle nas relações interpessoais. Neste caso, elas podem escolher inconscientemente entre duas estratégias, resistência ativa ou passiva. A maioria emprega as duas. Resistência ativa e passiva são comportamentos que todos nós empregamos. Às vezes precisamos empregar para defender nossos limites pessoais. Mas, no caso de pessoas com forte necessidade de poder e controle, essas estratégias desempenham um papel especial, razão pela qual os destaco aqui. Para oferecer resistência, precisamos usar de certa dose de agressão. E é por isso que se fala em agressão ativa ou passiva. A agressão ativa é fácil de reconhecer. A pessoa em questão insiste em seu direito, discute e briga. Porém, já a agressão passiva ou resistência passiva não é tão evidente à primeira vista. A pessoa que se comporta da maneira passivo-agressiva não comunica sua intenção com clareza, mas o faz por meio de sabotagem em maior ou menor grau. De forma resumida, ela simplesmente não faz o que se espera dela. Por exemplo, promete algo, mas esquece de cumprir ou simplesmente se nega a fazer o que prometeu. Ou então até cumpre, mas com uma lentidão enervante e deliberada. Ignorar o outro ostensivamente também é uma forma típica de resistência passiva. É o famoso dar um gelo. Evitar o outro de propósito, por mais que ele o procure. Por trás dessa atitude está a criança sombra, julgando-se sobrecarregada na relação. Por exemplo, um cliente foi forçado a mudar de cidade seguindo sua companheira, ainda que preferisse ficar na cidade natal. Inconscientemente, ele ficou tão magoado por conta disso que perdeu todo o interesse sexual nela. Essa, aliás, é uma forma comum de expressar agressão passiva, tanto entre homens quanto entre mulheres. Com esse pequeno exemplo, podemos constatar como é importante assumir as responsabilidades pelas próprias decisões. De maneira inconsciente, meu cliente se tornou vítima da parceira supostamente dominante e não considerou a hipótese de que sua criança sombra tivesse se submetendo voluntariamente aos desejos dela. O traço característico da teimosia está intimamente associado à resistência passiva. Quem se comporta com obstinação excessiva e intransigente desperta fortes sentimentos de agressividade nas pessoas porque elas se sentem impedidas de exercer qualquer influência sobre o intransigente. O comportamento de resistência ativa, agressivo, também desperta raiva, é claro, a menos que o medo prevaleça. A diferença é que o agressor ativo ao menos reconhece o que faz, assumindo a responsabilidade por seu comportamento, enquanto o passivo-agressivo age disfarçado por uma aparência de falsa calma. Esse comportamento pode endurecer as pessoas de tal maneira que, no fim das contas, os alvos esbravejam e brigam e saem como os vilões da situação. No jargão da psicologia, tais pessoas são chamadas de pacientes identificados. Em outras palavras, o indivíduo que evidencia os sintomas, neste caso raiva e agressão, é tomado como problemático, mas o passivo-agressivo
que boicota qualquer interação frutífera com sua manipulação indireta, sai ileso. O trato com pessoas dominadoras é desgastante porque elas querem ter razão o tempo todo, na maioria das vezes fazendo valer sua vontade, ou porque, com sua agressividade passiva, se recusam a cooperar de maneira sensata. Como de costume, aqui também se observa a chamada inversão vítima-agressor. Ao se perceber como vítima dos pais e como inferior, a criança interior da pessoa dominadora projeta no outro dominância e superioridade, contra as quais precisa se defender. Então, usando de estratégias, ela inflige ao outro sentimentos de impotência que deseja evitar em si mesma. A propósito, mesmo as pessoas genuinamente gentis e que em geral buscam harmonia a todo custo, podem ter ocasionais acessos de sede de poder. A criança sombra nelas às vezes gosta de exercer dominância por meio de, digamos, agressões gratuitas ao parceiro. Uma cliente minha, muito simpática e sociável, me relatou que muitas vezes sentiu o impulso de diminuir o parceiro com comentários maldosos quando o via bem-humorado e carinhoso. Ela mesma achava esse comportamento muito ruim, mas de início não conseguia explicar a razão de agir daquela maneira. Ao analisarmos as situações uma por uma, verificamos que sua criança sombra gostava do poder que exercia sobre o parceiro, pois inconscientemente se vingava do pai dominador. A dominação também se manifesta por meio de um comportamento exigente. Sem saber, pessoas muito exigentes costumam ter a crença: nunca sou atendido. Por isso, sempre acham que estão sendo passadas para trás. Para se proteger, sua criança sombra decidiu não permitir que ninguém passe a perna nelas. Dessa forma, elas demandam com muita autoridade que suas necessidades sejam supridas. Essas pessoas exigem muito mais do que oferecem, mas exercem o contrário. Por causa de sua crença, tende a se ver como vítimas. Ao lidar com elas, as pessoas logo têm a sensação de que são obrigadas a agradá-las de todo modo para mantê-las de bom humor. Em casos mais moderados, são simplesmente pessoas mesquinhas. Estão sempre muito atentas a seus direitos e até respeitam dos outros, mas nunca são generosas, seja com dinheiro, elogios ou favores. Tudo é calculado e monitorado. A criança sombra dela se protege tomando tudo para si com avidez. Méritos dessa estratégia: você é uma pessoa forte, você se defende e enfrenta seus adversários. Você é o oposto da resignação. Você tem uma incrível força de vontade para sobreviver e se afirmar. Isso já o protegeu e o fez seguir em frente muitas vezes. Primeiros socorros: conscientize sua criança sombra de que os dias com seus pais ficaram lá para trás. Vocês, seu adulto interior e sua criança sombra, já são grandinhos. É claro que você tem os mesmos direitos que outras pessoas. É claro que tem permissão de se defender. Agora, o problema é que você pega isso muito pesado. O mundo lá fora nem sempre é tão ruim quanto você pensa. Relaxe e confie mais em si e nos outros. Muitos dos conflitos que você tenta resolver buscando poder ou que provoca nessa busca são desnecessários. Com mais boa vontade e empatia, você tranquilamente irá mais longe. Creia nisso e pratique. Mais adiante vou lhe mostrar como fazer isso. Agora vamos ver a estratégia de autoproteção, obsessão por controle. Veja as crenças típicas dessa estratégia. Preciso ter controle de tudo. Estou perdido. Estou à sua mercê. Não posso confiar em você. Sou bom o bastante. Não tenho valor. Veja, tudo isso são crenças típicas da estratégia obsessão por controle. Uma variante da dominação é a obsessão por controle, que, assim como o poder, desempenha um papel em nossa necessidade de segurança. Afinal, é preciso ter certa dose de controle sobre nós mesmos e sobre nosso entorno para levar uma vida razoavelmente boa. Só que algumas pessoas têm uma necessidade de certeza e segurança acima da média.
Por trás disso se esconde o medo que a criança sombra sente diante do caos e do próprio declínio pessoal, isto é, o medo de ser vulnerável e frágil. A lógica dessa estratégia é superar esse medo por meio de ordem meticulosa, perfeccionismo e regras rígidas. A semelhança do que ocorre no perfeccionismo, que é uma variante da obsessão por controle. Pessoas controladoras tendem a se desgastar de maneira irracional, sobretudo porque, com medo de perder o controle, também têm dificuldade em delegar tarefas. Pessoas controladoras tendem a monitorar não só a si mesmas, como também o parceiro e familiares. O controlador quer estar bem informado sobre as ações deles, pois, confiando tão pouco em si mesmo, tem problema em confiar nos outros. Em seu ápice, essa desconfiança pode evoluir para uma crise desenfreada de ciúmes. Muitos relacionamentos chegam ao fim por causa da necessidade exacerbada de controle de um dos parceiros. Da mesma forma, o excesso de controle também prejudica o desenvolvimento saudável dos filhos. Para manter o controle sobre a saúde ou a aparência, muitos controladores também possuem uma autodisciplina compulsiva. Nesse caso, a criança sombra projeta no corpo sua vulnerabilidade interna, o que, em casos extremos, pode assumir a forma da hipocondria. Assim como na obsessão pela beleza, o corpo oferece aqui uma superfície de projeção muito mais concreta e, portanto, também mais controlável do que os medos difusos de declínio. A chamada ruminação é outra forma de controle. Muitas pessoas reclamam de não conseguir desligar os pensamentos, que trilham sempre os mesmos caminhos, quase de modo compulsivo. A ruminação pode ser considerada uma tentativa vã de encontrar uma solução. O cérebro simplesmente não dá sossego até que o bloqueio seja contornado. No entanto, esses ciclos intermináveis de pensamento em torno do problema, na maioria das vezes, mais atrapalham do que levam a uma solução. Méritos dessa estratégia: você tem uma autoconfiança e uma disciplina incrível. A disciplina é um recurso valioso, orgulhe-se de sua força de vontade. Primeiros socorros: seu problema é que, para proteger sua criança sombra de ser agredida e ferida, você muitas vezes passa do ponto. Sua busca por controle gera estresse frequentes, não só em você, mas também as pessoas que estão à sua volta. É muito importante que sua criança sombra ganhe mais autoconfiança, mas também um pouco mais de fé de que as coisas estão se encaminhando. Tente trabalhar mais a alegria de viver e a serenidade. Com a ajuda de seu adulto interior, explique à sua criança sombra que ela é boa o suficiente do jeito dela e que não precisa se esforçar tanto o tempo todo. Descanse com mais frequência e se recompense por suas realizações. Se você estiver tendo pensamentos ruminantes, tire meia hora por dia para escrever sobre o problema em questão e depois, com sua força de vontade, tente direcionar seus pensamentos e sua atenção para outras coisas. Seu adulto interior vai ter a clareza de que, em caso de dúvida, tudo estará anotado e nenhuma informação será perdida. Vamos ver agora a estratégia de autoproteção, agressão e ataque. Quais as crenças dessa estratégia de agressão e ataque? Crenças típicas: sou inferior. Não posso confiar em você. Não devo impor limites. O mundo é mau. Nunca sou atendido. Não sou importante. Como já mencionado, emoções como raiva e agressão desempenham um papel importante em nossas vidas, possibilitando que defendamos nossos limites pessoais. O problema dos dias de hoje é que os inimigos não podem ser identificados com a mesma objetividade com que era lá na pré-história. E quando projetamos e distorcemos a realidade, por vezes, vemos o inimigo, sabe aonde? Aonde ele não existe. Pessoas cuja criança sombra se considera inferior, logo se sentem atacadas, não física, mas subjetivamente. Dessa forma, por exemplo, elas podem se ofender com comentários inofensivos, o que pode levá-las a cometer uma forte agressão.
ativa. Isso acontece com intensidade e frequência ainda maiores se a pessoa não reflete sobre a própria raiva, como é o caso daquelas obcecadas por harmonia. Pessoas inconscientemente propensas a comportamentos rebeldes revidam de modo ativo as agressões, sejam elas reais ou imaginárias. Neste livro, não vou abordar casos extremos, como os de homens ciumentos que matam a esposa por ter seu ego ferido. Dedicarei-me a casos mais rotineiros. Vamos falar, por exemplo, de um velho conhecido de todos nós, o explosivo. Todo mundo já passou por uma situação em que outra pessoa surtou do nada e se perguntou, perplexo, o que disse ou fez de tão ruim para tal pessoa agir assim? Com os explosivos, a cadeia de estímulo-reação, reação-ação, sucede quase que instantaneamente, a exemplo do que vimos no caso de Miguel. Em reação a uma agressão imaginária, ele se sente atacado, o que desencadeia a raiva e faz com que ele reviva, verbal ou fisicamente. Muito embora agressões físicas e ataques verbais violentos já não sejam mais considerados apenas grosseria, torna-se assim um real agressor. Pessoas com tendência à impulsividade muitas vezes também padecem como ela. Momentos após a raiva ter passado e elas retornarem ao seu ego adulto, essas pessoas sabem que passaram do limite. O problema é que a raiva impulsiva é muito difícil de dominar. Se uma pessoa deseja controlar a impulsividade, as intervenções devem ter como prioridade impedir que a raiva venha à tona. A prevenção deve, portanto, começar com a ofensa, sendo, dessa forma, um dos temas centrais desse livro. Ainda vou entrar nos pormenores sobre a questão da ofensa. Méritos dessa estratégia. Você não é de levar desaforo para casa, é muito forte e sabe se defender. É um guerreiro nato. Sua impulsividade também faz de você uma pessoa muito vivaz. Os outros não se entendiam tão rápido com você. Primeiros socorros. Sua criança sombra se ofende com muita facilidade. E é por isso que ela logo tem a sensação de que está sendo desrespeitada e agredida. Tente permanecer o máximo possível junto do seu ego adulto e, com isso, impede igualdade com as outras pessoas. Assim você vai conseguir reagir de maneira sensata e adequada. Isso pode ser de grande valia para preparar você para situações que podem desencadear raiva. Analise muito bem qual é a extensão da participação de sua criança sombra e de suas percepções distorcidas nisso tudo e deixe isso separado do seu adulto interior. Ele precisa impreterivelmente sobressair. Para isso, pode ser útil ter à mão algumas estratégias de resposta. Lá no capítulo 16, explico como fazer isso no exercício, uma breve introdução à rapidez de raciocínio. Agora vamos ver a estratégia de autoproteção à eterna criança. Quais são as crenças típicas dessa autoproteção à eterna criança? São: sou fraco, sou insignificante, dependo de alguém, tenho que me adequar, não posso decepcionar ninguém, não sou capaz de fazer nada sozinho, não sou bom o bastante, não posso abandonar você. Algumas pessoas não querem se tornar adultas, preferindo permanecer crianças para sempre. Elas se apoiam em outras pessoas na esperança de que essas possam guiá-las pela vida. Esse papel pode ser assumido tanto pelo companheiro de vida quanto pelos pais. Não são poucas pessoas que ainda não se desligaram dos pais, não arriscam seguir o seu próprio caminho, dependendo da aprovação dos pais ou de outras pessoas para tomar decisões importantes. A criança sombra nessas pessoas não tem coragem de estruturar a própria vida. Sentem-se dependentes e pequena. Além disso, carregam um enorme sentimento de culpa quando pensa em se desligar dos pais ou do parceiro. Para se sentir dependente dos pais ou de seu julgamento, nem é preciso ter um bom relacionamento com eles. Algumas pessoas já não têm mais contato com os pais
e mesmo assim se comportam segundo os ditames deles, pois os internalizaram. Eu me lembro de uma cliente, vou chamá-lo de Haroldo, que rejeitava os pais por lhe terem proporcionado uma infância extremamente infeliz. Ele morava em centenas de quilômetros deles e os via raramente. Mesmo assim, sua criança sombra se identificava quase 100% com os valores e atitudes que os pais lhe tinham transmitido, sobretudo o pai autoritário. Para seu pai, a única coisa que importava era o desempenho. Lazer e diversão não tinha valor aos olhos dele. A mãe de Haroldo tinha medo do pai, tinha medo do marido, por isso não conseguia proteger o filho das exigências rigorosas e das punições brutais dele. E embora o cliente odiasse o pai quando criança, adotou completamente a obsessão do pai por desempenho, sendo incapaz de sequer se distanciar disso com o seu ego adulto nas primeiras sessões de terapia. Teve uma ascensão profissional rápida e se matava de trabalhar. Quase nunca se permitia algum prazer, além de não ter uma visão correta de como era possível aproveitar a vida. Carregava em si um grande desejo de relaxar e ser feliz, mas tinha muito medo de se perder e ir parar no lado extremamente oposto a isso, caso cedesse um pouco mais a seus desejos. Uma de suas mais importantes estratégias de autoproteção era, portanto, o controle e a autodisciplina. Haroldo é um exemplo impressionante de como uma pessoa continua sendo uma criança sombra, ainda que pareça tomar decisões como um adulto independente e se mantenha a uma grande distância dos pais. Para muitas pessoas, assumir responsabilidade por elas mesmas e por suas decisões de vida pode se mostrar um problema. Elas depositam a responsabilidade no destino, no parceiro ou nos pais, adequando-se aos ditames e às expectativas deles. Têm medo de decepcionar e de falhar se trilharem o próprio caminho. Além disso, apresentam uma baixa tolerância à frustração, ou seja, dificilmente toleram os sentimentos negativos que se instalam quando cometem um erro. Na verdade, ao assumirmos responsabilidades por nossas ações, temos por um lado a liberdade de escolha, mas, por outro, também o risco de tomar uma decisão errada e lidar com isso como um fracasso pessoal. Nesse sentido, para essas pessoas é mais seguro quando seus protetores lhe dizem o que fazer. Além do mais, essas pessoas estão tão acostumadas desde criança a ter outros tomando decisões por elas que, na maioria das vezes, nem sabem o que querem. Costumam estar insatisfeitas e mal-humoradas porque fazem muitas coisas que na verdade não querem fazer. É frequente agirem guiadas por um sentimento de obrigação, não pelos próprios desejos e ideias. Para isso, precisam descobrir quem são e o que querem. Alguns pais fazem uso de pressão e até mesmo de chantagem, sinalizam aos filhos que vão expulsá-los de casa se não seguirem as regras. Nesses casos, para trilhar o próprio caminho, os filhos teriam que romper com a família, de modo que muitos recuam no intuito de preservar os laços familiares. Além disso, para darem esse passo radical, os filhos precisariam justamente daquilo que os pais dominadores reprimiram neles, uma autoconfiança forte, seja para o bem, seja para o mal. Quando os pais se intrometem excessivamente nas decisões da vida de seus filhos, surge neles uma grande incerteza quanto à sua capacidade de um dia tomar uma decisão sensata por sua própria conta. Da mesma forma, alguns dominadores ameaçam o parceiro com sanções ou com a separação se ele ou ela não dançar conforme a música, e o parceiro se sente muito dependente para oferecer forte resistência ou para ele mesmo terminar a relação. Mesmo neste cenário, a criança sombra do parceiro dependente tem muito medo de não ser capaz de viver sem o outro. Além disso,
A criança sombra de pessoas com a estratégia eterna criança logo se sente culpada. Assim, ela sente certa cumplicidade em situações difíceis, a qual muitas vezes é incentivada pelos pais ou pelo parceiro. No entanto, a admissão da culpa torna a relação com os torturadores um pouco mais tolerável, e isso faz com que os pais ou o parceiro pareçam melhores do que são. Ao idealizar a relação com os supostos protetores, essas pessoas podem permanecer dependente deles. Essa idealização as protege do terror de uma separação ou de uma discussão difícil. Além disso, a admissão de uma suposta cumplicidade pode recuperar a sensação de controle ou reduzir a sensação de impotência. Um cliente meu, por exemplo, considerava justas quase todas as acusações que a esposa dominante e manipuladora lhe imputava. Ela o criticava o tempo todo e o culpava por sua depressão e por suas crises de enxaqueca. Ao acordar com ela, ele, inconscientemente, mantinha certa ilusão de controle. A alternativa teria sido simplesmente ficar à mercê dos julgamentos injustos. A estratégia de dourar a pílula para si mesmo encontra estreita relação com a admissão de uma suposta cumplicidade. Tais pessoas gostam de reprimir a dimensão da própria dependência e de proteger o parceiro e os pais. Nutrem um elevado nível de lealdade para com eles, mesmo quando o relacionamento é difícil. Por conta do grande desejo de estabelecer vínculos e da sensação de dependência, elas superam as dificuldades na relação com seu protetor. Historicamente, as expectativas sociais eram que as mulheres dependessem do marido. Em parte, isso ainda se mantém, mas, por outro lado, muitos homens delegam a responsabilidade sobre a própria vida à esposa, esperando que ela cuide de tudo que não tem a ver diretamente com o trabalho dele. Às vezes, até com isso. Cada vez mais homens dependentes financeiramente da esposa, não porque optaram por ficar em casa para assumir a criação dos filhos, mas porque não se estabeleceram profissionalmente. Méritos dessa estratégia: você dá tudo de si para proteger sua criança sombra e para fazer tudo da melhor maneira possível. É dedicado e faz um esforço tremendo para ser um bom menino ou uma boa menina, uma menina bem comportada. Dá tudo de si para que seus pais se orgulhem de você. Primeiros socorros. Sua criança sombra tem um medo exagerado de desapontar e cometer erros. Com a ajuda de seu adulto interior, faça-a compreender que erros fazem parte da vida e que ela pode, sim, falhar. É importante fortalecer seu ego adulto. Você pode conseguir isso praticando como argumentar. Um bom argumento é que você é o responsável por sua felicidade, assim como seus pais são os responsáveis pela felicidade deles. Você não veio ao mundo para atender às expectativas de ninguém. Deixe claro para si mesmo que cada decisão que você tomar vai levá-la um passo adiante em seu caminho. Por outro lado, se você ficar parado, pode até ser que não se perca, mas também não vai chegar a lugar algum. No capítulo 16, vou lhe mostrar como praticar a argumentação em Pratique a Gestão de Conflitos. Agora vamos ver outra estratégia de proteção: a fuga, a evasão e a evitação. E quais são as crenças dessas estratégias? Crenças típicas: estou à sua mercê. Sou fraco, não tenho valor. Sou inferior, não posso confiar em você. Ficar sozinho é seguro, eu não consigo. Você já percebeu que várias crenças típicas se repetem nas estratégias de autoproteção? Isso é normal, sempre há um mix. Agora veja, essa estratégia de fuga e evasão são estratégias populares quando se quer evitar um confronto para o qual a pessoa não se sente à altura. Como você já sabe, normalmente empregamos diversas estratégias e as variamos conforme a ocasião.
Assim podemos atacar numa situação e fugir em outra, dependendo de como avaliamos nossas chances de sucesso. Além disso, estratégias como ataque ou fuga não são problemáticas em si. Na verdade, são reações sensatas e naturais, muito úteis para nos proteger dos perigos. O problema reside na definição de perigo. Quanto mais fraca e mais vulnerável nossa criança sombra se sentir, mais rápido uma situação vai ser classificada como perigosa. Pessoas que subestimam-se próprias habilidades por causa de suas crenças podem se encontrar em fuga constante. Fogem do confronto com os próprios medos e com as supostas fraquezas, bem como do confronto com outras pessoas, pois elas poderiam confrontar suas fraquezas. Via de regra, pessoas que, motivadas pelas experiências da infância, se fecham em casa para se proteger, internalizaram a crença de que estar sozinho é uma opção mais segura do que ter contato com outras pessoas. Quando estão sozinhas, elas se sentem não apenas seguras, como também livres, já que é só assim que têm a sensação de poder escolher e agir livremente. Assim que outras pessoas se aproximam, a configuração da infância entra em ação, obrigando-as a atender às supostas expectativas das outras. Falaremos mais sobre isso na próxima sessão. No entanto, você não precisa necessariamente se refugiar na solidão para se afastar de si mesmo e ou dos outros. Você também pode se refugiar em atividades como trabalho, lazer ou internet. Fugir para atividades cumpre o propósito de nos desviar do problema principal. O próprio refugiado nem precisa ter consciência disso, justamente porque a fuga para essas atividades serve para reprimir as necessidades subjacentes da criança sombra. Estar permanentemente ocupado oferece à criança sombra uma excelente distração de suas inseguranças e de seus medos. Milhares de pessoas são incapazes de ficarem quietas enquanto estão sentadas porque suas crenças negativas se fazem ouvir no silêncio. Elas estressam a si mesmas e a todos ao redor com uma inquietude sem fim. No entanto, o equilíbrio entre o que é saudável e o que é prejudicial também é delicado aqui. Portanto, a distração também pode se mostrar muito útil para nos libertar de estados negativos. Contudo, se a distração piorar o problema em questão em vez de atenuá-lo, encarar o problema diretamente seria uma opção melhor. Mas, para isso, precisamos reconhecer de cara que temos um problema. E nem todos estão querendo reconhecer isso. Passo esse que é o mais importante para a sua resolução. Fortemente associado à fuga e à evasão está a evitação. Todos nós, sem exceção, preferimos evitar uma situação ou atividade desagradável. Mais uma vez, é apenas questão da intensidade da pressão que é colocada sobre nós. Gostamos de evitar, sobretudo, aquelas situações ou atividades que nos causam medo ou desprazer. O problema aqui é que, com a evitação, o desprazer e o medo acabam se tornando mais fortes em vez de mais fracos. A pilha de coisas para fazer que deixamos para depois por causa do desprazer vai ficando cada vez maior, aumentando ainda mais o desprazer. Quanto mais essa pilha aumenta, aumenta mais o desprazer. E quanto mais eu desvio do medo, mais ele se potencializa. Ao evitarmos uma situação, acreditamos cada vez mais que não vamos ser capazes de superá-la. Digamos que, em termos técnicos, a evitação confirma nossos sentimentos de medo e desprazer. Além disso, a evitação nos impede de descobrir que somos capazes de superar a situação. Em contrapartida, ficamos muito orgulhosos de nós mesmos quando conseguimos dar conta de um desafio, apesar do medo. Da próxima vez, vamos ter muito menos medo diante dele. A desconexão é uma forma especial de fuga e evitação, na qual as pessoas se refugiam dentro de si, desligando-se internamente. Esse processo geralmente não é consciente. Acontece muitas vezes como um reflexo.
Essa estratégia se origina nos primeiros anos de vida, quando as crianças ainda eram incapazes de fugir ou de se defender, restando somente a possibilidade de se retirar internamente e não sentir nada na medida do possível. Na linguagem técnica, essa estratégia é um mecanismo de defesa conhecido como dissociação. Essas pessoas se desconectam internamente ao se sentirem sobrecarregadas pelo contato com as outras. As pessoas com quem falam percebem claramente que elas estão ausentes por dentro. Pessoas que tendem a se dissociar não são capazes de impor limites internos ou externos, ou seja, elas absorvem com intensidade as oscilações e as atitudes dos outros e se sentem responsáveis por elas. Estão com as antenas permanentemente ligadas para captar o que pode causar nelas um elevado nível de estresse no contato interpessoal. Como há brechas em seus limites, essas pessoas rapidamente se sentem inundadas pela proximidade de outra pessoa. No entanto, para se proteger, elas não se retiram apenas para dentro de si, mas também gostam de se retirar externamente. Sentem-se mais seguras quando estão sozinhas. A criança nelas descobriu que o contato com outras pessoas significa estresse, ou porque ainda não tiveram permissão de se afastar corretamente de pais carentes e fracos, ou porque tiveram pais que as viam como ameaça. Pessoas traumatizadas, mesmo na idade adulta, também apresentam estado dissociativo com frequência. Méritos dessa estratégia. Faz sentido proteger sua criança sombra, fugindo e se retirando quando você se sente sobrecarregado. Agindo assim, você está cuidando de si e recuperando as forças. Primeiros socorros. Embora a evasão faça muito sentido como autoproteção, você vai acabar fugindo de fantasmas com mais frequência. Você não precisa se esconder. Usando os exercícios desse livro, deixe bem claro o que é a criança sombra, que já é hora de parar com isso. E, acima de tudo, que ela é capaz de se afirmar e se defender. Quando começar a fazer seus direitos, desejos e necessidades valerem mais, você verá que vai se sentir muito mais à vontade e confiante no contato com outras pessoas. Este foi o 13º capítulo, parte 2. Como esse capítulo é muito grande, ele foi dividido em 3 partes. E lembrando a você que também temos os áudios sobre o resumo de cada capítulo e muito mais que o resumo, também atividades para você internalizar todo esse conhecimento. Aproveito e solicito o seu like e deixe também um comentário. Quais dessas estratégias de autoproteção você tem percebido em você?